Paz do Senhor, povo de Deus, vim trazer uma mensagem baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18, que vai dizer: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Meus amados, em outras versões, esse versículo vai falar imoralidade sexual. Em outras versões, vai falar fornicação. Fuja da fornicação. Atentarmos a essa palavra prostituição, eu vou fugir desse tema e vou para imoralidade. Vamos falar de imoralidade, porque às vezes pensamos que imoral é o que pratica somente imoralidade sexual, mas o imoral não é só quem pratica imoralidade sexual. Não. Aqui esse contexto está repreendendo o pecado sexual, a prostituição. Mas eu vou além. Eu vou falar de uma outra prostituição, de uma outra imoralidade. Qual imoralidade? Não a só sexual. A imoralidade, prostituição espiritual, que também é pecado. Porque a Bíblia vai nos dizer que de duas fontes não podem sair dois tipos de água. Ou a água é doce, ou a água é salgada. Ou seja, um cristão que se diz cristão, mas não pratica este cristianismo no seu dia a dia, ou ele escolhe lugares para ser cristão, ele está precisando de se reconverter. O imoral é aquele que é uma vergonha. O imoral é uma vergonha para Deus. Por que ele é uma vergonha para Deus e não só para Deus, para os homens? Porque ele se diz num ambiente cristão. Ele mancha a reputação de Deus. Ele envergonha, porque imoral é uma vergonha. Imoralidade é causar vergonha. E o imoral, ele envergonha o evangelho. A pessoa, quando é imoral, ela envergonha outras pessoas. Mas o imoral, para Deus, ele envergonha o evangelho de Cristo. O imoral é causador de danos no evangelho. O camarada peca, se diz crente, comete pecado. Ele na igreja é de um jeito, em casa é outro. Na igreja ele dá glória a Deus, na igreja ele dá aleluia, levanta a mão. Mas em casa ele xinga a esposa, em casa ele bate na mulher, em casa ele xinga palavrão, em casa ele não é cristão. Seus vizinhos não o têm como referência. No ambiente de trabalho, ele é um imoral. Está no meio de conversas imorais. Está no meio de más conversa. Está no meio de piadinhas imorais. Porque ele se diz cristão, mas não consegue ser referência aonde ele está. Você está causando danos no evangelho. Porque Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer a respeito de um cristão. Ele vai falar: Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo vive em menção a Jesus, porque ele diz Paulo, mas ele depois fala servo de Jesus. Ou seja, você precisa ser servo de Cristo. E quando você é servo de Cristo, você tem que entender que você foi chamado para apóstolo, chamado para algum cargo dentro da palavra e separado para o evangelho de Deus. Mais à frente, em Romanos 1, ainda vai se dizer: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo. Ou seja, ele se refere às pessoas como santo. Ou seja, se você é crente, se você é cristão, você foi chamado para ser santo. Logo antes ele fala que pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ou seja, é para todo mundo o evangelho. Então esse chamado
te capacita, esse chamado te conduz, esse chamado te ordena a ser santo. E tem gente imoral que não pratica imoralidade sexual, porque tem crente que esse tipo de pecado não o atrai. Talvez ele não trai a esposa, talvez ele não se abstenha olhando para outra mulher, talvez ele não conversa com mulher, talvez ele não é imoral sexualmente, mas ele é um imoral diante de Deus. Porque, como já disse, em casa ele xinga a esposa, mas na igreja é um glória a Deus, é um aleluia tremendo, é uma santidade, é uma roupa bonita, é um jeito pecaminoso em casa, mas na igreja é um jeito exuberante. Ele é imoral porque ele é hipócrita. Indo para o segundo tema de imoralidades que foge do ato sexual, nós vamos também para o pastor, para o pastoreio, para a liderança. O imoral é o condutor que corrompe a mensagem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não dando com astúcias nem falsificando a palavra de Deus. Ou seja, o imoral pastor corrompe a mensagem. Ele distorce ao seu favor, ele ensina a heresia, ele distorce a mensagem ao seu favor para que mestres, para que pessoas busquem mestres para si mesmo. O imoral é o condutor que escolhe por favoritismo, ou seja, ele não vai com a cara de um fulano, então ele mantém aquele fulano ali, não dá oportunidade, porque primeiro ele não ora para colocar líderes na sua igreja, ele não ora para estabelecer pessoas, ele escolhe diploma, ele escolhe quem fala bem, ele escolhe quem tem profecia, quem tem revelação, quem tem mistério. E nem todo mundo que tem dom tem ministério, nem todo mundo que tem dom é chamado para ser pastor. Porém, ele vê a pessoa que às vezes foi escolhida por Deus para exercer uma função, e por causa que ele não vai com a cara, ele detém essa pessoa. Ele paralisa o evangelho. O imoral, ele é o condutor que escolhe por favoritismo, ele não vai com a cara de um certo fulano, e ele mantém o fulano lá parado. Mas o outro, que tem mais dinheiro, que talvez traz mais benefícios de status, este ele dá mais valor. E para ser chamado para pastor, primeiro tem que orar. Jesus orou. Jesus escolheu aqueles quem o quis, mas antes ele subiu ao monte para orar. O imoral é o condutor egoísta que só pensa em seus benefícios. É aí que eu vou entrar num tema em que muitos pastores, eles se perdem na pregação desse versículo. Está em João 10, no versículo 10. E eu vou ler o 10 e o 11. Que vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Perceba que o mercenário é um pastor, e ele vê o lobo vindo para destruir as ovelhas. E ele não está nem aí. Trazendo para os dias de hoje, é aquele pastor que ele, como ele quer os benefícios da ovelha, ele vê sua ovelha em pecado, mas não exorta ela. Ele vê fulaninho namorando, mas não exorta. Ele não disciplina. Ele deixa membros em pecado ficarem na igreja. O lobo está destruindo a ovelha, mas ele não liga, porque ele quer os benefícios, ele foge, ele não prega a mensagem, ele não diz a verdade do evangelho. Lobo, porque ele só quer os benefícios da ovelha. É o condutor egoísta. O condutor egoísta, ele não pensa também só em dinheiro. Talvez ele quer a igreja cheia, talvez ele tem medo de discipular aqueles que erram, aqueles que mancham, aqueles que denigre, que causa danos no evangelho, porque ele tem medo de perder status, perder dinheiro,
perder pessoas, ele quer a igreja lotada, ele quer ser famoso. E João 10:10 não está falando de demônio, não está falando do diabo, está falando de falsos pastores, porque eles vêm para roubar, matar e destruir. Muitos desses pastores que vêm para roubar dinheiro, para matar as almas, porque muitos vão morrer porque a palavra verdadeira não foi pregada, o discipulado não é passado, a disciplina correta não é feita. Ele diz que te ama, mas ele deixa você em pecado. E Jesus faz menção, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como que eu sou um bom pastor se eu não exorto severamente a ovelha em pecado? Como que eu compactuo com o fornicador, com o prostituto, com o imoral? Esses falsos serão desmascarados. Um dia Deus desmascarará os falsos ensinadores, os falsos líderes, os falsos profetas. Todo o falso será desmascarado. Todo o imoral será derrubado. Todo o imoral será destruído. E tudo começará pela casa de Deus. Não pense você que Jesus está planejando ira contra ímpio. Porque sim, a ira é contra os ímpios, mas a ira é contra aqueles que se dizem cristãos e mancham, denigrem o evangelho de Deus. Natan, quando foi falar com Davi, ele fala, você fez o povo blasfemar contra Deus, você manchou o evangelho, denegriu o evangelho do Senhor. Apocalipse, no qual gostamos de ler para as pessoas, no Apocalipse 3:20, vai dizer, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. A gente pensa que esse versículo é para ímpio, mas não. Apocalipse 3:20 é uma mensagem a uma igreja imoral que Jesus estava do lado de fora. A pessoa imoral não tem Jesus dentro da casa. Se você é imoral, você não tem Deus. Porque, segundo João, capítulo único, no versículo 9, vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, este não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai quanto o Filho. Ou seja, quem comete pecado consciente não tem Deus. Se você se diz crente, mas a sua conduta na rua, sua conduta em outros lugares não se condiz com o Evangelho, você não tem Deus, você está nas trevas, você precisa se arrepender, precisa voltar para a luz, precisa se arrepender, porque Apocalipse 3 é uma igreja, a partir do 14, é a igreja de Laodiceia, uma igreja que tem 5 características horríveis, no qual ele diz que não pareça vergonha a tua nudez. Ele diz para essa igreja que ela não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 adjetivos ruins para essa igreja. E ele diz no 19, eu repreendo e castigo todos quanto amo, pois zeloso e arrependa-te. Ou seja, no final de tudo, no final da sua imoralidade há uma solução. No final de toda imoralidade, toda corruptibilidade, há uma solução. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta da sua casa. Jesus está à porta do seu coração. Ei, imoral, pare de praticar imoralidade. Não pense, não venha vir para a igreja ou no meio dos seus amigos crentes dizer, olha, uma prostituta, olha, um homossexual. Se você se deita com sua namorada, se você se deita com seu namorado, você também é prostituto. Você também é prostituta. Só que a diferença é que a prostituta de bordel, ela cobra, ela se valoriza. Mas você não se valoriza e você não cobra, você é de graça e você denigre o evangelho de Jesus. Portanto, cuidado quando fores tirar
o cisco do olho do teu irmão. Que na verdade, se você perceber, quando a gente julga o ímpio, aquele que não conhece a palavra de Deus, que comete pecado, porque para o ímpio é normal pecar. Então, para o ímpio, você tem que saber que no olho dele é uma farpa. É uma farpazinha que para Jesus, com um sopro, ele tira. Agora, o hipócrita, o que tem uma trave no olho, que é hipócrita, porque ele julga, mas ele comete o mesmo pecado. Esse é difícil de Jesus tirar a trave do seu olho. Sabe por quê? Porque o ímpio não tem a Deus. Quando ele conhece a palavra, ele se conserta, ele se arrepende. Mas o hipócrita, ele não tem acesso a Deus, porque ele está blasfemando, porque ele está prevaricando, ele comete pecado consciente, então ele não consegue mais olhar para o seu pecado, porque não importa mais. O pecado dele virou normal. Que nós possamos nos atentar nessa palavra. Essa palavra, não pense você que eu sou um julgador, que eu vim aqui falar a mensagem para você e sair correndo. Essa palavra também é para mim. Precisamos nos comportar como cristãos na rua, em qualquer lugar que nós formos, porque o evangelho está enfraquecendo nessa geração. Pessoas, esses net crentes, esses crentezinhos de internet estão denegrindo, estão fazendo de tudo para denegrir a igreja. O emocionalismo, o neopentecostalismo, as doutrinas erradas, as falsas igrejas estão pregando, estão ganhando jovens. E as igrejas tradicionais, as igrejas que preservam a palavra, que preservam a doutrina, está ficando para trás. O mundo está mais forte por causa da oração dos crentes que estão mais fracas. Portanto, meus irmãos, nos fortaleceremos, voltaremos da onde caímos e praticaremos as primeiras obras. Voltaremos aos evangelismos, voltaremos aos nossos púlpitos, as palavras genuínas do Senhor Jesus, as exortações, as doutrinas e a palavra pura do Evangelho, que não venha mais ser distorcida. E cuidado a você que está na imoralidade. Fuja da imoralidade sexual. Essa é a minha mensagem para você, em nome de Jesus.